A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. O tema desta semana do TV Elas por Elas Formação Eleições é Mulheres na Política. E na primeira aula, a advogada Gabriela Araújo vai falar sobre reserva de vaga para mulheres e pré-campanha. Olá, eu sou a Gabriela Araújo, eu sou advogada e professora universitária, e o tema da nossa primeira aula será pré-campanha. O que as pré-candidatas podem ou não podem fazer durante esse período, que antecede o período oficial eleitoral, que começa, como vocês já sabem, a partir do dia 16 de agosto apenas é que se começa a campanha eleitoral oficialmente dita. Então, antes disso, o que vocês podem fazer? Sobre isso que nós vamos conversar hoje, alguns prazos, acho que é importante que vocês já conheçam. Entre dia 20 de julho e dia 5 de agosto vão acontecer as convenções partidárias. É nas convenções partidárias em que são escolhidas as candidaturas que vão participar do pleito eleitoral. Então, por enquanto vocês não têm os seus nomes aprovados em convenção partidária, vocês são chamadas de pré-candidatas. A partir do momento em que na convenção se escolhe o seu nome para integrar a chapa, seja para candidatura a deputada estadual, deputada federal, governadora, enfim, de repente presidenta, Então, enquanto não acontece essa oficialização das suas candidaturas, vocês são chamadas de pré-candidatas. Depois das convenções é que os partidos podem proceder ao registro das candidaturas, E o registro das candidaturas deve acontecer até o dia 15 de agosto, por isso que a gente fala que só a partir do dia 16 de agosto é que começa a campanha oficial. Mas antes disso, é possível já começar a promover a sua pré-candidatura, a promover a sua imagem, a anunciar para as pessoas que vocês são pré-candidatas, que vocês estão ali com plataformas políticas, com projetos, com propostas. Isso tudo é permitido desde que houve uma alteração na legislação eleitoral em 2015. Quem já participou de eleição, de campanha, deve se lembrar que no passado quase nada se podia fazer durante o período de pré-campanha, antes de se oficializar as candidaturas. Tudo era considerado propaganda antecipada, No passado era assim. E aí houve uma mini-reforma eleitoral em 2015, por conta da diminuição do tempo oficial de propaganda eleitoral. Por quê? Antigamente, a propaganda eleitoral, oficial durava 90 dias, mas aí ela foi cortada pela metade. Hoje ela dura praticamente 45 dias apenas. Então, para compensar esse período curtíssimo que a gente tem de campanha eleitoral, houve uma alteração na legislação e hoje é permitida a pré-campanha. Quase tudo é permitido durante a pré-campanha, com algumas exceções. O que não se pode fazer na pré-campanha? Não se pode pedir voto de forma explícita, falar, eu estou pedindo seu voto, isso não pode fazer. Então, e também não se pode gastar exageradamente com a pré-campanha, não pode se despender gastos que uma candidatura média não conseguiria despender, para também não desequilibrar o pleito, E outra coisa que não é possível fazer antes da campanha oficial é o que não pode fazer durante a campanha oficial, assim, formas proscritas de propaganda. O que é proibido durante a campanha oficial também é proibido durante a pré-campanha. Então, por exemplo, olha, não pode na campanha oficial fazer outdoor anunciando a sua candidatura. Na pré-campanha, você não pode fazer um outdoor anunciando a sua pré-candidatura, E aí, onde você vai encontrar a regulamentação da pré-campanha, do que se pode fazer de anúncio da sua pré-campanha, da sua pré-candidatura? No artigo 36A da Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, A Lei 9.504 de 97, que todo mundo já conhece, que é a Lei das Eleições, ela estipula lá todas as hipóteses permitidas de pré-campanha. Então, ela diz o seguinte, que não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet.
a menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais das pré-candidatas, o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, ou seja, você pode, inclusive, ir a um programa de TV, inclusive a um programa de rádio, ser entrevistada por esses programas e dizer, eu sou pré-candidata e caso eu venha a ser eleita, as minhas plataformas políticas são essas, essas e essas, né? Então, isso é possível. A única questão é que, quando você vai a um programa de TV ou de rádio, esses programas de TV, essas emissoras, eles mesmos são responsáveis por aí dar oportunidade para suas adversárias ou seus adversários políticos também, dar espaço para eles, mas aí o problema é mais deles do que seu. Se você for convidada, você vai e você fala que é pré-candidata, porque a lei eleitoral permite isso, né? Então, ela permite também a realização de reuniões de iniciativa da sociedade civil, dos partidos políticos, reuniões, encontros, debates, para falar sobre a sua pré-candidatura, sobre as suas plataformas políticas, né? Ela permite que você se coloque, né? Se coloque aí, exponha a sua imagem como pré-candidata desde já, né? Não precisa esperar só dia 16 de agosto para dizer que você vai disputar as eleições. O que você não pode fazer, como eu já mencionei aqui, vou ficar repisando, é pedir voto de forma explícita, é dizer, eu peço seu voto. Isso você não pode dizer. Mas dizer, conto com seu apoio para que no futuro, né, venha fazer parte da nossa campanha, né, dizer de uma forma mais genérica. Isso já tem até jurisprudência, a Justiça Eleitoral já regulamentou isso, dizendo que não tem problema, o problema é só pedir voto explicitamente. Outra coisa que se pode fazer na pré-campanha é o impulsionamento de conteúdo político-eleitoral, né? De conteúdo de pré-campanha mesmo, dizendo das suas plataformas, o que você pretende, desde que você não peça voto, novamente, repito, como é permitido na campanha. Então, tudo que é permitido, esse impulsionamento não é permitido na campanha, então também é permitido na pré-campanha, desde que não haja pedido explícito de votos e que seja respeitada a moderação de gastos. A própria resolução do TSE, que trata sobre propaganda eleitoral, ela fala sobre impulsionamento de conteúdo na pré-campanha e ela coloca essa limitação. Olha, você tem que tomar cuidado com a moderação de gastos. Por quê? Porque, como eu já mencionei para vocês, houve uma decisão do TSE, uma resposta a uma consulta, em que ele regulamentou, de alguma forma, o que pode e o que não pode ser feito na pré-campanha. E o que foi dito ali, eu até anotei aqui, um trecho do voto do ministro Luiz Fux, em que ele coloca os critérios norteadores que vão regulamentar a pré-campanha. Então, ele diz o seguinte: o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de propaganda irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de dispêndio de recursos, tá? Então, pedido explícito de votos, não pode. Outro ponto, os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo, direto ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em indiferentes eleitorais, situando-se, portanto, fora da alçada desta justiça especializada. O que ele quer dizer com isso? Olha, por exemplo, você fazer um cartaz felicitando a cidade pelo seu aniversário, né? Um outdoor. Você pode fazer um outdoor, mas desde que não tenha nenhum conteúdo eleitoral. Um outdoor falando, né? Eu vou falar, eu como advogada, meu nome, sou Gabriela Araújo. Então, a advogada Gabriela Araújo dá parabéns para a cidade de São Paulo pelo seu aniversário. Não existe conteúdo eleitoral nenhum. Eu não estou falando a pré-candidata Gabriela Araújo, né? A pré-candidata Gabriela Araújo é muito competente, tem... Não, eu só estou dando parabéns. Isso é considerado um indiferente eleitoral, porque a gente está em período anterior ao período oficial de campanha, eu não estou falando nada relacionado à campanha, então isso é considerado indiferente eleitoral. A Justiça Eleitoral nem vai ligar para isso. Agora, por outro lado, né, aí tem um terceiro critério aqui. O uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se. Todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício do mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo, acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente relevante,
os seguintes ônus e exigências. Então, assim, olha, se você tiver, de alguma forma, né, exaltando suas qualidades próprias para um exercício de um mandato de representação, se você estiver, de alguma forma, divulgando plataformas políticas de campanha ou de planos de governo, você vai ter alguns ônus, que são os seguintes: impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda, por exemplo, outdoor, distribuição de brindes, etc., e respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio. Então, o que isso significa? Respeito às possibilidades do pré-candidato médio. Se você vai ter que ter algum dispêndio, né, de recursos, vai ter que investir de alguma forma dinheiro para divulgar suas qualidades pessoais durante o período da pré-campanha. Vai ter até mesmo que fazer impulsionamento de conteúdo, isso está autorizado pela legislação eleitoral, ela prevê que você pode impulsionar conteúdo em que você divulgue as suas qualidades pessoais, né? Nesses casos, quando de alguma forma você está divulgando a sua pré-candidatura, divulgando as suas qualidades para o exercício de um mandato eletivo, nesse ano de eleição, você precisa gastar de forma moderada, de uma forma que qualquer adversária sua, que seja pré-candidata, também pudesse arcar, né? Então, por exemplo, você não pode gastar 1 milhão na pré-campanha, né? Porque imagina aqui que quem está me assistindo é uma candidata muito milionária, muito rica, e ela quer fazer a pré-campanha dela. Ela não pode gastar todo o dinheiro que ela tem na pré-campanha, considerando que as outras candidatas, pré-candidatas, são pessoas que têm menos recursos. Então, você tem que pensar mais ou menos em gastos módicos que não desequilibrem o pleito. É isso que é dito. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral não vai ter como fiscalizar, né, nessa fase que ainda não começou a campanha oficial, a entrada e a saída do dinheiro. Então, o que fica muito evidente de gasto estratosférico é que vai chamar a atenção da Justiça Eleitoral e ela pode, eventualmente, ali fazer alguma diligência. Mas, se não, você vai pelo bom senso. Olha, eu vou gastar um limite razoável, mas que qualquer pessoa conseguiria, uma pessoa comum, conseguiria arcar também para fazer. Inclusive, você pode fazer material de pré-campanha, porque o que diz é o seguinte: as formas não proscritas, o que não é proibido na propaganda oficial também não é proibido na pré-campanha, desde que o conteúdo desse material não peça explicitamente voto e desde que no conteúdo desse material não seja gasto um valor estratosférico. É isso, tá? Então, falar, vamos lançar a pré-candidatura. Posso fazer um ato de lançamento da pré-candidatura? Pode fazer. Posso fazer uma reunião em praça pública com aparelho de som, parecendo até mesmo um comício? Pode fazer, desde que você não gasta um valor estratosférico. Você vai juntar uma turma na praça da sua cidade, vai subir no coreto e vai levar uma caixinha de som com microfone e vai falar: boa tarde, né, cidade, eu sou pré-candidato. Você pode fazer. Agora, você não pode montar um trio elétrico, porque, obviamente, né, as suas adversárias, candidatas médias, não vão ter dinheiro para contratar uma mega estrutura de som. Agora, lógico que os partidos podem fazer eventos de lançamento de pré-candidatura, porque aí é com o dinheiro dos partidos políticos, aí é outra coisa, quando os partidos políticos fazem ali organização de eventos intrapartidários. Tanto é que a própria resolução, ela fala que os partidos políticos podem promover eventos de prévias partidárias, reunião dos filiados, enfim, de militância, sem que isso configure propaganda antecipada. Mas outra coisa que eu acho que é importante de mencionar aqui, e a gente vai aprofundar na aula em que a gente vai tratar sobre financiamento de campanha, é o crowdfunding, a arrecadação prévia de recursos para a campanha eleitoral, que pode começar já a partir do dia 15 de maio. Então, outra coisa que se pode fazer na pré-campanha, e nem todo mundo faz, mas deveria, é contratar uma empresa que faz ali o financiamento, a arrecadação de recursos para o financiamento coletivo, né? Então, o que é isso? Tentando falar de uma forma mais, que seja mais clara, assim. A Justiça Eleitoral, ela cadastra empresas, né, que são certificadas e autorizadas a operar como intermediárias na arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Esse financiamento coletivo, que é essa arrecadação de recursos que é feita pela internet, inclusive, ela pode acontecer antes e durante a campanha. No período de pré-campanha,
a lei eleitoral, a resolução do TSE diz que se for contratada essa empresa, uma das empresas que está autorizada pela Justiça Eleitoral para operar dessa forma, já pode começar a partir do dia 15 de maio a investir na sua campanha. As pessoas que querem investir na sua campanha, os seus apoiadores já podem começar a depositar dinheiro, né, via internet na conta dessas empresas, e caso a sua campanha seja oficializada ali a partir do dia 16 de agosto, as empresas vão transferir esses recursos que elas foram arrecadando desde maio para a sua conta de candidata, né? Por quê? Porque vocês não podem agora arrecadar recursos na sua conta pessoal. A única forma de arrecadar recursos previamente, né, ao período oficial de campanha, é por meio de empresas intermediárias autorizadas pela Justiça Eleitoral a operarem. Então, vocês entram no site do TSE, lá vai ter uma lista das empresas que estão aprovadas pela Justiça Eleitoral. O que essas empresas vão fazer? Elas vão fazer um site, elas vão divulgar sua pré-candidatura, vai ter seu nome, sua imagem, suas plataformas políticas, elas vão colocar ali um mecanismo que vai permitir que as pessoas façam doação para a sua candidatura, elas vão emitir recibos para essas pessoas que vão fazer as doações, né, para as pessoas físicas, vocês sabem que só pessoas físicas que podem doar, e vão funcionar como intermediárias, como se fossem fiéis depositárias. Caso o seu registro de candidatura lá para agosto seja efetivado, caso você seja aprovada pelo partido para ser candidata e depois tenha o seu registro regulamentado lá perante a Justiça Eleitoral, aí sim a empresa vai poder transferir para a sua conta de candidata, você vai abrir um CNPJ de candidata, você vai ter uma conta bancária específica para a sua campanha, aí essa empresa vai transferir os valores para a sua conta. Mas, se por um acaso você desistir de ser candidata, ou o partido não aprovar a sua candidatura, ou der algum problema e o seu registro não for efetivado, a empresa fica responsável por devolver todo o dinheiro para as pessoas que fizeram as doações. Então, por isso que só pode ser realizada essa arrecadação prévia de recursos a partir de maio por empresas intermediárias autorizadas pela Justiça Eleitoral, porque ela fica com essa responsabilidade de devolver o dinheiro para as pessoas que doaram, caso a sua campanha não seja realmente oficializada, a sua candidatura não seja realmente oficializada. Então, mas isso é importante porque você movimenta para a campanha, né? Você, de alguma forma, faz com que a sua imagem seja mais ainda divulgada, né? Que as pessoas se engajem na sua pré-campanha, que elas se comprometam com a sua pré-campanha já desde a partir de maio. Por isso que é importante e eu recomendo que seja realizado esse tipo de contrato. Eu acho que é isso, que assim, a parte da pré-campanha já está esgotando o nosso tempo, eu acho que eu já falei, vou até dar uma olhada aqui se eu estou esquecendo alguma coisa, mas eu acho que eu já falei todos os pontos importantes, e aí a gente continua na próxima aula. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Olá, meninas, eu sou Natália Bonavides, é um prazer participar dessa formação do Elas por Elas, projeto do qual eu fiz parte quando fui candidata a deputada federal em 2018, final de 2011, começo de 2012, que eu me filiei ao PT. E eu me filiei nesse processo, né, de estar em contato com as lutas da minha cidade, do meu estado, e eu via que sempre em cada espaço desse que eu estava, eu conhecia alguém que era do PT. Eu fui percebendo como era um partido que tinha um enraizamento real nas lutas populares, que estava sempre presente, aliás, em todas as lutas que aconteciam aqui no meu estado. E foi assim, foi nesse processo, né, já afiliada, que companheiros e companheiras da minha corrente no partido queriam que a gente lançasse a candidatura de uma mulher jovem. E acabou meu perfil se encaixando, não só por ser mulher jovem, mas por esse histórico que eu comentei com vocês agora, né, de ter essa proximidade com os movimentos da cidade, por estar acompanhando essas lutas que aconteciam aqui no nosso estado. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que foi muito importante para mim. Quando eu decidi ser candidata, como eu falei, era algo que eu não imaginava, né? Era algo que eu nunca tinha pensado que né, esse rumo, minha vida ia tomar esse rumo. Mas foi exatamente debatendo com outras companheiras esse tema da participação das mulheres na política que eu acabei me convencendo
da importância de sim colocar o nome à disposição naquele momento. Foi a percepção mesmo sobre a nossa subrepresentação, sobre o quanto isso tinha um impacto forte na elaboração das políticas públicas, na elaboração das leis, né, como a nossa ausência era uma marca constante, né, e permanente nesses espaços institucionais. Todos os temas, na minha opinião, de desigualdade de gênero, a violência contra a mulher, a violência sexual, o feminicídio, o fato de que a gente ganha menos, de que a sociedade literalmente acha que a gente vale menos, o fato do trabalho doméstico não remunerado, todos esses temas que são desafiadores, né, há gerações e continuam na nossa, são temas que só vão poder ser enfrentados de maneira adequada quando nós tivermos mais presença nos espaços políticos, né? A solução para tudo isso passa por esse outro tema, né, por esse outro debate da participação nossa, das mulheres na política. Por isso que foi tão importante para mim esse tema, né? Foi me deparando com ele, me deparando com a realidade da nossa ausência nos espaços que eu me senti provocada lá em 2015 para ser candidata em 2016. E aí eu fiz isso com o apoio de muitas outras mulheres, né, que toparam embarcar, construir essa candidatura, e por isso também eu acho esse projeto tão fundamental, Elas por Elas, né? Porque Elas por Elas é isso, né? Quando a gente está falando de ocupar esses espaços políticos, são espaços que nunca vão ser cedidos, né? Nunca vão ser entregues para a gente de mão beijada. Olha que conjunturas difíceis. Em 2016 a gente estava passando pelo golpe contra a presidenta Dilma. Aquele golpe, aliás, que teve um caráter super machista, super misógino, e no meio da eleição foi quando houve definitivamente a deposição da presidenta, né? O golpe se consolidou mesmo, ela já estava afastada, mas foi durante a campanha que aconteceu o afastamento definitivo. Em 2018 eu fui candidata quando o Lula estava preso. Outra conjuntura que foi duríssima, né? Naquela campanha em que Bolsonaro foi eleito, em que o pior Congresso desde muito tempo foi eleito, mais conservador. A gente está sob um governo neofascista, sob um governo ultra neoliberal, e se não bastasse tudo isso, que já seria extremamente grave para a nossa conjuntura, agora com a pandemia no meio. A gente não sabe como as coisas vão estar quando a campanha começar, quando estiver mais perto das eleições. E aí, falando um pouco sobre campanha é sempre um momento muito desafiador. A gente sofre machismo, sim, né? Inclusive não só de fora, né? Não só na rua, mas às vezes dentro do nosso próprio partido, às vezes nossas candidaturas acabam sendo subestimadas, né? Acabam sendo não levadas a sério. A gente precisa se levantar contra isso. É muito duro que isso se reproduza em tantas instâncias, né, em tantos espaços, e a gente sabe que candidaturas de mulheres têm um potencial tremendo de dialogar com a maior parte da população, né, que a maior parte da população é feminina. Então é um momento muito precioso para a gente falar com o povo, né, é um momento muito precioso para a gente fazer a defesa do nosso projeto, para a gente apresentar as nossas ideias. E aí nas minhas duas campanhas, acho que eu não expliquei direitinho que em 2016 eu fui candidata a vereadora em Natal. Eu ganhei a eleição, fui a primeira mulher petista a ocupar uma vaga na Câmara Municipal de Natal. Eu tive a maior votação que o PT já tinha tido para vereadora aqui no nosso estado. E em 2018 eu fui candidata a deputada federal, né? A gente entendeu que a conjuntura nacional seria onde a gente devia dedicar as energias, né? Apesar de eu não ter terminado o mandato ainda na Câmara de Vereadores, mas era uma conjuntura muito grave, né? Que requeria que a gente tentasse contribuir com o nosso partido naquele momento na eleição de deputado federal, e eu fui eleita, fui a segunda mais votada aqui no nosso estado, do Rio Grande do Norte, e hoje eu sou a única petista aqui da nossa bancada potiguar. E em todas as campanhas, né, nas duas campanhas, a gente fez... eu queria mencionar 3 coisas, né, que eu considerei bem importantes. As campanhas de rua, eu sei que rede social, a gente sabe que está ganhando cada dia mais uma importância maior, né, mas a gente sempre fez uma campanha de rua muito forte, de panfletagem, de adesivaço, de ir para as paradas de ônibus, para perto das escolas, enfim, para estar mesmo em contato com o povo, dialogando com o povo. E é muito importante vocês irem, para além da companheirada que está junto, fazer isso, fazer as panfletagens, é muito importante a candidata aí também, porque
é um diálogo que não dá para substituir, né? A gente realmente bater aquele papo sobre as nossas propostas, tirar as dúvidas e receber também ideias que acabam contribuindo muito com a campanha. O que é possível fazer durante uma pré-campanha foi o norte da aula de hoje. E amanhã, a advogada Gabriela Araújo vai falar sobre fundo eleitoral e financiamento de campanhas para as mulheres. Reveja esta e outras aulas da playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.